No Café na Web desta edição, nós vamos conversar com o Dr. Pedro Primo Paulo Barilli, um cidadão com uma vasta trajetória em nossa cidade que vem relatar as suas atividades políticas, suas atividades profissionais durante o tempo que está aqui em Santa Rosa e que construiu toda o seu nome profissional e sua trajetória. Café na Web de hoje, Pedro Primo Paulo Barilli. Mas em 58, eu até, para te colocar, eu e o companheiro Guido, que era o meu colega de Venâncio Aires, foi uma surpresa. Nós estávamos colocados numa escola técnica particular, que o Estado deveria ceder-nos, porque nós éramos concursados. Sessão, né? Sim. E aí começamos a trabalhar lá, e eu já me encaminhei para o curso de ciência de técnico em contabilidade. Lá, sim. Eu e o meu colega já fazendo... Na cidade natal, Roca Salles? Não, fazendo em Venâncio Aires. Venâncio Aires, que é a cidade mais próxima ali, né? É, de Santa Cruz, dá 30 quilômetros, e aí eu coloquei assim, já me preparando para ficar em Venâncio Aires, uma pelo futebol, que eu já estava, eu era goleador. Sim, era centroavante lá. Centroavante. Aí, mas o futebol é futebol, era amador sempre, sim, claro. O profissionalismo surgiu depois. O futebol amador era forte naquela época, né? Tanto que aqui em Santa Rosa tinha Paladino, Aliança, pois é, 3 de Maio tinha Oriental, Paladino tinha o Tabajara. Só 3 de Maio era o seguinte, Botafogo e Oriental. Oriental era do PTB. Sim, era divisão política lá também, eu morei lá. O Germano Docor era o dono, aí o outro era o Botafogo, né? Botafogo. Era um contador que foi contador do Germano Docor. Era o Redel? O Redel? Não era o Redel? Não. Que era advogado lá que faleceu? Né? Não, era o... Não me vem o nome, só do Germano Docor, que era uma figura, né? Sim. E os dois times eram... Era tenteada a coisa. Era forte porque também eram adversários políticos. E quando não rolava a pauleira. Isso aí era uma tradição. E aqui em Santa Rosa, só para colocar, Aliança e Paladino, tinha mais 2 ou 3 times, mas era só o futebol local que incendiava. Sim. E aí a política não era tão mista. Não tinha tanta influência. Como em 3 de Maio, né? Como 3 de Maio que foi criado. Lá, inclusive, a igreja era dividida, os católicos também são do partido, os evangélicos são do outro. E outro, aqui sempre foi uma certa liberdade de tratamento. Eu cheguei já recomendado para entrar em contato com o professor Fioravante Pedrazani. Olha, é uma legenda ele tinha passado por lá e tinha os professores, onde eu já estava cursando o técnico em contabilidade, e eles me recomendaram, façam contato com o professor Fioravante. E dito e feito, nós chegamos e apresentamos com o Carlos Denardim, que era ele o chefe do Estado, que não tinha delegacia. Representava o Estado aqui em Santa Rosa. Isso. Depois ele foi prefeito, né? Não, ele era prefeito. Ele era prefeito. E como prefeito ele não tinha delegacia. Aqui, aí era para falar com o Carlos Denardim. Impressionou pela espontaneidade dele. Já gostamos. E aí Bom, só para colocar, em 58, então, nós acabamos vindo com o automóvel do Grêmio. O Grêmio já era poderoso naquela época? Não, todos os 2 clubes. Na época faziam campanha, iam para o interior e levavam a rifa de um automóvel daqueles compridos. Como forma de arrecadar, de ter e receita. Aí todo mundo comprava, né? Todo mundo comprava, ainda mais tendo. E nós pegamos uma carona com o encarregado lá de Venâncio Aires, que vinha junto, ele era de Venâncio Aires, e acertamos a vinda. Chovia, barro. Não tinha asfalto na época. Nada. Vamos lembrar disso, né? E aí acabamos assistindo, acho, o jogo em Santo Ângelo, e no dia seguinte, na segunda-feira, rumamos para Santa Rosa. Fomos na delegacia de lá, entra em contato com Carlos Denardim, que ele é
E, de fato, foi a primeira, saímos da rodoviária, fomos... A prefeitura era um monumento na época. Né? Já era ali no centro? Não. Era aí, essa aí sim, que não aparecia outros prédios, senão aquela monstruosidade. E o Carlos Denardim nos recebeu, suspendeu toda a reunião, e aí conversando com ele, por que nós chegamos aqui? E aí ele disse, nunca me esqueço, o responsável maior fui eu, porque tinha umas escolas aqui que não tinha professor estadual, e pediram, e não, está aqui a lista dos concursados, diz a secretária. Pode escolher, se tu conhece alguém aí. Não, eu não conheço nenhum, mas eu vou, diz assim, Guido Fischer, alemão. E um italiano. E um italiano. Aí Fischer vamos mandar para a Candeia, aqui e Pedro Barilli, que era Guia Lopes, não, aí no Lajado IP. Esse está tudo misturado, vai o Barilli aqui, então. Isso ele nos contou. Ele contou para o senhor, né? Ele era o culpado, nós contamos a nossa história, por que vimos aí. Sim, Carlos Denardim, grande figura, né? Foi, grande prefeito. Depois que eu me formei em Direito, porque aí terminamos o curso aqui e fomos lutar pelo direito em Santo Quando Ângelo. o senhor era professor, já exercia o direito, já vinha cursando direito em Santo Ângelo? Não. Foi em 58 para 62 que começou o curso, lá deu 3 para 4 anos. Então, aí eu já era professor aqui no Machado, lecionava... E aí fui convocado aí pelo Alfredo Carlson, que era o prefeito da época, e com o Brizola eu fui designado para construir tanto não, mas dirigir aí a parte teórica das escolas, que saíram mais de 30 aqui. Na época, o Brizola priorizava a questão da educação. Era para fazer o convênio entre a prefeitura e no Estado. Tu foi professor também na FEMA, né? Desse aula lá Bom, eu fui professor na FEMA de Direito Tributário, português no começo, antes da faculdade, e depois de Direito Tributário, porque eu já era formado em Direito e passei a ser técnico assistente de várias empresas aí, a começar pelo frigorífico. Ali bem, que antigamente era frigorífico Prenda, né? Prenda, com Pedro Carpenedo. Imagina, ele veio e me convocou, porque eu assistia na CISAP. O senhor que idade tinha na época? Que idade tinha na época? Eu tinha 20 e poucos anos. Era um guri, então. Sim, mas um guri meio... responsável, que né? Tinha que trabalhar, né? Tinha que... Aliás, a tua trajetória, a gente esteve analisando, tu tem uma trajetória de trabalho permanente, né, Pedro? Tu trabalhou na Ferralis, trabalhou no frigorífico, trabalhou na Ideal. Na Ideal, exato. Na Cotre-Rosa até hoje. Tu teve a Crefisul aqui, representando a Crefisul. Eu fui banqueiro. Foi banqueiro. Tinha uma financeira. Você sabe que essa financeira, aí o Sérgio Malman chegou a ser meu sócio no final. Sim. Que o Sérgio foi traído aí na nomeação, faleceu o sogro. Eu lembro do seu... E ele ficou Fridolino Rentes. E ele ficou assim, porque o Aiger aí devia estar esperando com padrinhos lá em Porto Alegre, ele estava numa do interior aí, para lá de Cruz Alta, lá é uma cidadezinha que não dá nunca. E essa aqui, o Sérgio... Já era promissora, né? Já disparado. E aí o Sérgio se formou advogado em Passo Fundo, mas ele já estava lá com o sogro. Sim, batendo o eu lembro, era ali mesmo, no prédio do jornal, no térreo, lá à esquerda, né, Pedro? Exatamente, porque depois, mais tarde, eu acabei mudando o escritório, inclusive a Crefisul, e o Sérgio ficou de sócio. Eu não sabia, mas foi uma passagem, porque a Crefisul andou incendiando em São Paulo. Sim. E aí se desorganizou, porque na época perdeu os arquivos. Né? Na época não era digitalizado, não, era no papel, ainda nos arquivos do papel. Eu era banqueiro aqui, eu trabalhava mais que um gerente de banco.
porque a responsabilidade era nossa aqui. Não, e a Crefsul foi forte, né? Foi, Eu lembro, popular. Tinha propaganda, investia muito em mídia e, né? É isso aí. Você deu muita assistência a empresas aí, tu trabalhou, Bom, girou, né? Aí, o que aconteceu? Do curso de magistério, lá com as escolas, etc., eu me formei em Direito, lá depois da luta, porque aqui eu representava o movimento para fundar a Faculdade de Santo Ângelo. Olha. E aí, começou em 62. Não valeu, fizemos até novembro o curso, todo mundo... Como é que não tinha homologado aí na Não faculdade? tinha homologado e exigiu... Repete mais um ano. Repete. Então Foi fez direito com 6 anos. 6 anos, somos 6 a anos. única, completamos 50 anos de formatura. Fizeram uma comemoração, Esses hein? dias aí, bem, mais da metade já faleceu. Já. Mas era gente encarnou. que já era, um era veterinário, outro médico, outro professor, já era gente 10 anos mais velho do que eu. Eu era um dos guris. Foi a primeira turma, né? A primeira turma de 6 anos. Olha, de 6 anos, né? Olha só. Né? Esses dias nos convocaram aí, porque sempre fazíamos uma reunião cada ano, 2 anos. Comemoração, de juntar os ex-alunos. Tu e tal. encontrar, sim, isso aí É bacana isso. bacana, né? E aí ficou dentro desse quadro. Eu advoguei, fui presidente da OAB. Sim. Não Amanhã- tem- Hoje tem um jantar baile no Concórdia, Tem. os 30 anos da... Pois é, Da e OAB. hoje temos eu fui rotariano desde a fundação do Rotary Governador, Participou da Escola Superior de Guerra também, do Tempo do Claro? claro. Tinha aqui Sim. na Escola Superior de Guerra, a ESG, a DESG, A DESG. Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, né? Enfim, o quadro aí ficou dentro desse estabelecido. A minha vocação era para ser advogado criminalista. Eu atuei em vários... Defendendo aí mas, de repente, isso comunicava uma certa sintonia com a área que o Daltri acabou ganhando notoriedade, porque ele tinha, inclusive, a assessoria da brigada, que ele era consultor, e da delegacia. Aí se tornava fácil. Dava As provas lá numa encrenca de carreira, só apareciam os caras que eram agredidos e que tiveram que matar. E eu tocava flauta Tu no sabe Daltri. que esse projeto que nós estamos fazendo de entrevistar essas pessoas, o Daltri é o próximo, nós queremos conversar com ele, né? O Daltri também tem muita história, né? Tem, E o tem Daltri uma- não foi prefeito porque não quis. Não quis, né? Eu até tivemos um debate aí. E quando eu recebi o convite do falecido Pedro Carpenedo, e eu já estava com o sistema contábil acompanhando direito tributário, e a reforma tributária estava acontecendo, eu me tornei um expert nessa área aí. Que Estava eu dando consultoria para tudo. consultoria, e que era gente que te pagava tranquilamente e te propiciava um serviço. Sim, claro. Então, aí o Daltri ficou com o júri. O crime. E eu fiquei, que somos mais ou menos contemporâneos, assim, ele é 1 ano, 2 mais antigo do que eu na profissão, que ele veio de Passo Fundo. Sim. Casou com uma Rigo aqui, né? Uma da Rigo, família, isso. E advogou até quando quis. E agora também tem os espinhos, né? De aguentar um sujeito, às vezes, que não deu para defender, tu fica... Exato. Mas ganhou muito dinheiro. Ganhou, aí... Cuidando dos cavalos lá e tal. O caminho era comprar terra. E eles compraram, ele e o cunhado deles. E eu da mesma forma, acabei comprando investindo. a área aqui. E tenho um filho que acabamos indo para o Piauí. Sim. Tu passaste pela Cotri Rosa também, né? Mas eu sou advogado há 40 anos da Cotri Rosa. Mas fosse presidente também, né? E numa falhada dessas aí me convocaram e fiquei 3 anos. 3 anos, né? E Eu lembro. voltei a ser advogado. Jurídico deles. Sempre continuamos. Hoje quem atende é o Rafael, que é o Nenê. Sim. E está indo com segurança porque a gente já Tem está... uma base atrás e tal, tem uma experiência, né, Pedro? Mas
a nossa assistência jurídica aí com a Cotrim-Rosa passa de 45 anos Quase meio século aí. É porque já tinha 5 anos de advocacia e O Alexandre está em Piauí, né? está no Piauí. Vocês têm umas terras lá, né? Sim, é isso que nós iniciamos aí. Lá a área é 10 vezes mais do que a que tenho aqui, né? Diz que uma época era muito barato a terra, era isso? Porque foi muito gaúcho para lá, né? Sim, Trasmaiense, eu conheço lá. Foi fundada uma vila lá da Nova Santa Rosa, que Santa hoje Rosa, tem pinta de município novo. Olha só. Mas a área lá, a beleza é a planura. Não tem alto e baixo. Tem uma elevada para você chegar lá. E é bom para trigo? Não dá frio, soja, né? E milho. Soja e milho. Trigo precisa de frio, né? Lá não dá frio, né? Não dá. E trigo é uma atividade que só bem aqui no Mato Grosso do Sul e tem milho que produz muito bem com soja. Com soja, né? Quando não dá seca também, né? Sim, tem essa questão, né? Mas são terras boas, né? Muita gauchada subiu daqui para lá, adquirindo terras e estão lá. O Piauí é um dos últimos lá, mas descendo aí eu tinha umas terras também perto de Brasília, que eu acabei me desfazendo para comprar lá que a área era muito mais barata, dava 3 por 1. Eu podia, 3 por 1, né? Com 3, com 1 hectare comprava 3 ou 4. Era vantagem, né? Hoje já deve ter, já não é mais. Sim, hoje já chega mais perto, mas não é o preço daqui ainda. Não é o preço daqui ainda. Claro, as áreas são maiores, né? Sim. Na tua participação política, na época não tinha salário, né? Ou tinha? Era trabalho voluntário? Não o salário de hoje. Havia sempre uma ajuda de custo. Uma ajuda de custo, era um valor correspondente a uma passagem daqui ao interior, e aí foi estendido, comparecendo, você tinha um jeton. Por reunião, por sessão. Por sessão presente. Mas não era o salário que tinha hoje. Não. Hoje tem. Hoje tem assessorias, né? Isso aí já é uma pena, né? Mas Santa Rosa, na época, ainda os municípios não tinham sido desmembrados. Por exemplo, Tuparendi, Tucunduva, 13 de Maio, Cândido Godói, Porto Mauá, faziam tudo parte de Santa Rosa, né, Pedro? E cada um tinha um representante na Câmara, né? Tu participou dessa época? Quando cheguei, tinha terminado. Estava terminado. 3 de Maio, se desmembrou. Santo Cristo e mais um que eu acho que era Horizontina. Se emanciparam. Estavam emancipados. Logo depois, uns 5 anos depois, começaram as emancipações dos menores. Né? Sim. E Santa Rosa, que tinha 3.000 quilômetros quadrados de território, hoje tem 10%, tem 300 e poucos, e com muito mais população. De área. Era grande, sim, também. Olha. E aí, o que nós pesquisamos, que na época vinha um representante de cada localidade na Câmara, né? O tempo que era ali, a Câmara no centro, ali na Prefeitura. Porque o candidato lá de 3 de Maio fazia, se tinha 2 ou 3, o mais votado vinha aqui. Representava. E aí o quadro logo depois começou a desmembrar. Quando eu fui vereador, no final me empurraram e eu fui o vereador mais votado da época. Em 63, tu falaste? Novembro de 63, e assumimos em 1º de janeiro de 64. E aí... 31 de março, 1º de abril, aconteceu o golpe. O golpe que alguns chamavam de Redentora, né? Revolução Redentora. Sim. Mas eu não fui cassado com o mandato. Essa é uma dúvida que eu queria te perguntar. Porque comenta que tu foi cassado. Foi cassado. Não, é o único cassado em Santa Rosa. O outro diz que não, foi demitido. Habendo serviço público. E a direita argumenta que diz para dizer que ele foi cassado. Que não, o Clube dos 11 eu achei um erro do falecido Brizola. Diziam que tu pertencia ao Grupo dos 11. Não, eu discutia. Diziam. Mas a maioria do PTB, que era o PDT, depois virou PDT.
digo, vocês estão querendo, o Brizola, nessa ele não está com razão, de querer formar o grupo dos 11, porque os outros formavam o grupo dos 110, 10 vezes mais. Digo, isso aí é provocar, e de fato, mas o mandato que eu fui o mais votado foi aí em 63. Assumi e tinha pinta, e na seguinte, aí nesses fomos 5 anos, eles prorrogaram 1 ou 2 anos. Aí que eu me formei, né? Direito, e vou para o direito. Porque a política, não, ainda mais a política de oposição, não tinha futuro. E havia pressão sobre os parlamentares da oposição? Mas tranquilo, é que a Câmara de Vereadores não tinha importância nenhuma. Ninguém dava bola para a Câmara. A comunidade, a cidade não dava importância? Não, porque não tinha expressão. Sim. E quem mandava lá era o comandante do quartel. E o prefeito ia lá perguntar... Não era o tempo do Bretas aí, conheceu o coronel Bretas? Esse também teve os momentos, mas eu com o pessoal do quartel tinha muita gente do PTB, entendeu? Na época... meu pai. Você entendeu? Era então um quadro. Eu fui cassado do mandato porque eu tinha a pinta de ser o candidato próximo a prefeito. Eu não tinha isso na cabeça. Já observaram que tu fez uma boa votação aí, para vereador, quem né? é que eles mandavam aqui no governo do Estado e me demitiram, a bem do serviço público. Bem do serviço público. Com direito a processo administrativo e tudo. Não, mas esse processo administrativo só depois que veio, até indenização eu fiquei em haver aí, eu não fui atrás porque eu já estava indo para as minhas... Né? Na área do direito, né? E já estava na área do direito e sem ser atingido como tal. Então, eu fui para a advocacia empresarial. Tu vê como é que são as coisas, que devia ser um daltri, né? Que na época não existia quase essa área de advocacia empresarial. Acontece o seguinte, a reforma tributária aconteceu em 60 e... Acho que logo depois do golpe. Né? Em 68. E aí eu me especializei porque eu já estava dando assessoramento para essas empresas que... Tudo empresa grande, ideal? Sim, as maiores empresas, uma pegou a outra e já indicavam, né? Quem é que faz? Na certa se comunicava os empresários? Quem é que está fazendo? Não, porque eu frequentava a CISAP e aí estavam os que mandavam. Na época a CISAP já existia, já era uma entidade representativa. Não era a CISAP o nome, era a Associação Comercial e Industrial. ACI. Que nem 13 de maio. Isso. Então, aí eu redigia bem, né? Até aí que E as empresas não tinham advogado, a não ser o Pedro Carpenedo, que tinha Dr. Ney da Rosa Goulart. Conheceu? Aqui, sim, conheci o filho dele, do Tatinho, e ele aqui na Avenida América. Acabou, depois de ser advogado vários anos, ele era consultor da prefeitura e do Prenda. E ele acabou indo embora. E eu redigia, debatia assim, que quem fazia a redação dos documentos no final na CISAP era eu. E o velho Pedro meu, um dia, quando o Ney da Rosa foi embora, estava indo embora, puta, tu não quer ir trabalhar comigo? Bem assim o Pedro falava, o Pedro tinha um jeito, né? Depende, né? Não, em primeiro lugar, mas como é que eu do PTB, eu ainda era do PTB. Sim, ele era do Não. E a tua turma, o que vai dizer? Eu falei, ninguém tem que nada a ver com, de fato, cada um fica na sua e não se discute política. E assim ele cumpriu. E ele me deu uma força nesse sentido e eu dei força para ele, porque ele também estava por fora com a reforma tributária. Aí veio a faculdade de Ciências Contábeis de Santo Anjo. Na FEMA, né? Na DK, a segunda lá de... A FEMA é aqui, né? Sim, não, mas antes... Não, lá em Santo Anjo.
eu acabei sendo convidado a lecionar sim, direito. Lá na Fadisa mesmo? Depois de formado. Olha só. Na Fadisa. Além de aluno, depois foi professor da Professor em 3 de Maio e aqui na faculdade. Lá tinha... Então, o meu nome na área jurídico-tributária passou a ser... E aí uma referência, né? E os clientes aí tinham que pagar, né? Claro. Não, se tornou uma referência Sim. nessa área. Como tinha pouca gente, tu foi te especializando, né, Pedro? E era uma área assim que ninguém, o advogado, só pegando como eu peguei, acabei pegando que não era para mim pegar. Sim. E foi te especializando. E fui, e aconteceu isso. Bom, a partir daí, o esporte, e antes disso eu fui de rádio, aí, a Rádio Sulina. Sim, trabalhasse na Rádio Sulina no tempo do seu Antônio Donadel, ou não? Antes do Antônio. Antes do seu o Antônio Donadel era assistente técnico. Rádio, cuidava da parte técnica. Isso, mas depois acabou se tornando, ofereceram para ele porque ele não estava... mas aí eu já tinha largado da rádio. Né? Quando eu fui vereador, aí eu, como vereador, já não podia falar muito, mas na época do rádio, o povo se comunicava com as chamadas dedicatórias. Não sei se você... Mandar um recado lá para o fulano de tal. Não, mas aí a rádio cobrava. Ela cobrava, tinha um aniversário do fulano, aí 10 dedicatórias o padrinho queria pagar, pagava 30 pila lá, sim, sei lá quanto. Essa era uma receita, era a receita da rádio. Da rádio que não tinha essa posição aí. Quando eu entrei, eu e o Birk, não sei se você viu. Ouvindo? Não, Antônio Carlos Birk. Ele era funcionário do Banco do Brasil e eu... Sim, fizemos uma parceria de depois debate. O Birk não se tornou advogado depois? Ele estudou, mas nunca advogou. Tá. Ele mais tarde ele fez o curso. Hoje ele está em Bento Gonçalves, aposentado naturalmente. Bem, né? Imagina em Bento, né? Que vinho bom que tem lá. E do Banco do Brasil, sim, né? Que passou. E eu, então, passamos a instaurar um debate político-administrativo. Olha só. Todos os domingos, por 1 hora, a pergunta tem resposta. Na Rádio Sulina. Na Rádio Sulina, era a única rádio, sim, né? E aí foi aí o começo dos debates em rádio. Foram pioneiros, então, nesse formato de rádio. Né? Porque antes continuavam as dedicatórias, mas aí já começou assim o patrocínio, sim, desse programa. Todo mundo queria patrocinar porque passou a ter uma audiência fantástica. E a rádio era a televisão de hoje. Todo mundo escutava. Exatamente. Aí, financeiramente, não era grande coisa, mas eu gostava dele. De repente, com a vereança, que eu não fui mais... Sim. Eu tinha chance de repetir a vereança. E até ser prefeito, de repente? Sim, porque sempre me indicavam assim nas pesquisas, eu aparecia, mas eu deixava correr porque eu já era advogado tributarista. Sim, já estava em contato eu não com as ia empresas, largar, tal, eu tinha família para criar. Sim, as crianças para... Entendeu? Então, de tudo um pouco. Aí, em termos de Rotary, também, em termos de advocacia, eu fui presidente da... E maçom também, né, Pedro? Fui também uma porção de anos do segundo, porque era tem dois... Sim. E duas lojas, né? 2 lojas. Eu fui vários anos e depois surgiu, não comigo, né, mas o ambiente já... Eu tive que... Me afastei por me afastar e insistiram depois, agora eu saí, me deixa fora. Deixa eu cuidar das minhas coisas, da família. Mas era um bom desdobramento. E o quadro aí, então, da Ordem dos Advogados, eu também me convidaram para presidir o Rio Grande do Sul. Mas aí já era encargo que eu tinha. Praticamente está em Porto Alegre. Está em Porto Alegre e eu não queria sair daqui. Né? Mas fui
na montagem da Constituinte com o Jubim. O Jubim, Nelson Jubim de Santa Maria. Era o vice-presidente da ordem e vinha aí e nós debatíamos com ele e me ajudou ministro muito. Depois, né? Ministro, depois ele... Exato. E aí ele ajudou e a gente fez... Eu me tornei presidente da ordem, aí ele era o vice-presidente estadual. E se estabeleceu uma série de debates que depois veio a da Câmara. A Câmara também teve a lei orgânica. Sim, a lei orgânica. Aí eu fui convidado como expert para mim assessorar a formatação da Constituição Municipal, que é a lei. Né? Perguntavam dúvidas. Assim, consultas, né? Exato. Aí eu fiz sem cobrar nada, porque isso aí, digo, isso aqui é nosso. Contribuição, né? Ajudava quem era presidente da Câmara era esse que teve a filha falecida aí, como é que é o Zimmermann, não. Não, ele é médico. Turk? Trezel? Não. Não, ele trabalha com... Enfim, Bem. Jogamos futebol até esses poucos dias com ele, aí ele joga. Mas, a partir daí, então, eu passei a fazer negócios de investimentos e veio o Rafael, a dona Sônia é advogada melhor que eu na área de família. Foi minha professora. Na área de família aí, ela se tornou uma expert de confiabilidade. É uma referência, professora Sônia. E eu estou na superintendência do escritório, não faço mais audiência, só excepcionalmente. E tem mais dois funcionários. Eu tive que visitar a doutora Sônia lá. Ela está dentro desse quadro aí. Tu hoje cuida mais do quê? Da lavoura? Está cuidando? Eu da lavoura, tenho os aluguéis e tenho assessoria ainda no comitê interno aí, eu sou ouvido. Sou ouvido como consultor sênior. Consultor interno aí. Sim. Ainda surgem dúvidas, né? Tu sabe como é que é, e a responsabilidade é grande. Você dá um parecer aí que não é esse. Sim, exato, é comprometedor, né? Exato. Tem uma trajetória bonita, eu quero te parabenizar por isso. Tu tem uma dedicação e tu deu ao município e à nossa sociedade, que é impressionante, uma bela carreira, de muito trabalho. A gente esteve analisando tua trajetória, uma vida de trabalho, né? Eu, diante desse quadro aqui com o professor Fioravante Pedrazani, eu concluí o curso de ciência de técnico em contabilidade com ele e passei a lecionar português, depois curso de direito tributário, mas ainda antes da faculdade. E a faculdade do Pedrazani não saía. Saía do chão. Não conseguia aprovação lá em Brasília. Não conseguia. Aí ele tem a fundação, que ele tem uma função apenas, e eu acabei sendo o presidente. E ele, diretor e executor dos cursos. É outro que ficou na história de Santa Rosa. Sim, eu acho que ele não é bem lembrado. Exato. Em 69, essa é uma data, o Tarso Dutra, que foi da educação, ele era natural aqui de Tarso era de Palmeira das Missões. Palmeira, aqui perto. Aí, num sábado de tarde, me parece que ele já estava se preparando para uma reeleição, ele passou aqui por Santa Rosa e ele ainda era ministro. Aí foi obtida uma audiência, porque fazia 2, 3, 4 anos que o Pedrazani estava tentando a aprovação do curso de ciência. E nada. E aí foi transmitido para ele, aí ele me convocou, mais uma comitiva, mas aí ele nos deu o que está faltando. Não, Pedrazani, faz anos que não conseguimos sequer despacho. Aí me traga aí os papéis, aí vamos ver como é que ele pegou. E tal. Sim, deu lá. Não, ele deu, mas aqui me faça um requerimento agora aí.
Aí fomos renovando, Sim, né? o pleito, né? O pedido, né? E esse eu assinei como presidente, Sim. e o Pedrazani. Sim. Aí apresentamos para ele leu, tinha um assessor junto, defiro. Na hora. Na hora, Carinho. e deferiu a Fundação de Ciências Contábeis da Coisa. E tu Mas participou escuta, disso aí. diz, não, isso Sim, aí isso é um- histórico, é histórico que Olha o até- tamanho da FEMA hoje, né? o que desenvolveu. E aí diz ele assim, mas e outros cursos aí não, porque podem encaixar aí magistério, ciência, como é, filosofia e Administração, Não, né? mas o Pedrazani humildemente não, queremos uma para poder organizar. Vamos dar o primeiro passo, né? Mas aí diz assim, aí depois vocês se entendam, façam uma reunião, e ele deferiu já filosofia e a formação de magistério aí, Sim, correto. que acabaram doando para o Dom Bosco. Letras. De Letras, Faculdade de Letras. Exatamente. E o Dom Bosco não resistiu, ficou uns anos aí, lembro até que disso. as professoras Eu faziam lembro o disso, curso. E aí veio a Unijuí. Exatamente. Bom, isso aí são passagens que eu considero históricas. Sim, é histórico. Até Faz parte do histórico de Santa Rosa. de Santa Rosa e da minha atividade, da Sua minha atividade, vida evidente. O senhor estava familiar. presente na época, né? Exatamente. Participou ativamente do ato. E em política, agora só olhando como decaiu, né? Na tua avaliação, está lá embaixo. Deus o livre. Está horrível, né, Bahia? Agora eu não estou mais entendendo o que vai sair, se sai um golpe de Estado ou não. Tu acha que há condições do golpe do Estado? Ainda? Mas é só alguém, porque Só um general se manifestar aí que... esse é o medo que não tem mais aqueles, porque esse Bolsonaro só se ele vem apoiado, porque eu vejo, aqui em Santa Rosa me parece que quem ganha é ele. Sim, está bem forte o nome dele. E no Rio Grande do Sul também. Sim, as pesquisas apontam, né? Estão apontando, né? Infelizmente, né? E tu ouve ele, é uma desolação. Né? Você viu as pesquisas, a entrevista dele na bancada do Jornal Nacional e aí Não, Cada vez que ele se manifesta é um decepcionante, desastre, né? Decepcionante. Né? Mas isso é assim. Mas alterou muito, né, a política do que era feita do teu tempo com hoje isso, atualmente, né? Porque Havia mais respeito naquela época. e o Brizola peitou-se. E os americanos não deixaram. Os americanos em 60, Já naquela época eles já interferiam no país e continuam interferindo em até hoje. 60 Né, foi em 69, né, que o Brizola quis empossar e Sim, empossou o Jango, né? E 3 anos depois, em 64, 3 para 4 anos, aí eles se organizaram e os americanos... Foi em 61 com o Jango. 61. 61. E 64, 3 anos e deram um pouco. golpe. Já vinha sendo preparado, Mas- né? E ele teve que engolir ainda o parlamentarismo, o Tancredo Neves de primeiro-ministro. Isso, Né? porque os americanos queriam e comandaram. No fim, impressionante, porque eu economicamente não posso me queixar, porque patrimonialmente aí eu ganhei recursos com o tempo deles. Só, né? O tempo deles aí, porque Verdade, era uma época profícua, né? para isso, e eles, os americanos, se tornaram inconcebível de não dar o golpe, de eles mandar, porque tinham medo, porque aí já uns comunas estavam querendo meio atentos. incomodar. Mas a esquadra americana estava ali na Baía A do Guanabara. esquadra simplesmente determinou, aí nenhum desses generais queria tomar a iniciativa de medo. Até que garantiram, e o Jango veio para Porto Alegre, não sei se... Tinha o Mourão lá em Minas, que era peitudo. E aquele era deles, né? Exato, era mineiro lá. Né? E aí eles acabaram, aí que o Brizola se irritou, porque ele tinha o comandante do Terceiro Exército a favor do Brizola. Eles eram legalistas, eles não queriam. Sim, eu lembro. E o Jango veio de Brasília, foi para o Palácio, estava o comandante lá, nunca me esqueço. Ele estou aí porque eu acho que o governo constitucional era o Jango. Seguia a Constituição, né? E o Jango não, eu estou indo embora.
porque ele veio com as notícias de que de um jeito ou de outro os americanos não iam permitir mais a coisa. E aí que o Brizola pegou o cunhado e deu um bofetão. Né? Eram cunhados, exatamente. Sim, mas ele deu um bofetão porque ele simplesmente recuou. Sim, mobilizou todas as forças, o Brizola. Tinha ali no Palácio Piratini, tinha isso, sacos de areia ali. E aí ele pegou e também foi embora, porque senão, logo depois, uma hora depois, já queriam prender o Brizola. O Brizola, eu acho que botou uma vestimenta de sargento. E foi embora. Foi pelo litoral. Né? Mas, Pedro, a gente está terminando o programa, a gente imagino que teria muito mais tempo para a gente conversar, porque tu tem uma vasta história de participação na comunidade e hoje tu nos privilegiou com uma série de histórias bonitas que vão ficar gravadas para a história de Santa Rosa. Nós estamos fazendo um projeto onde estamos entrevistando várias pessoas. Tem o Herberto, está junto, o senhor Herberto Werner queremos entrevistar, o Daltri, o Paulo Madeira nós já entrevistamos, tem o PHF, teve agora há pouco, o Paulo Heitor Fernandes. Trouxemos ele aqui, fizemos uma entrevista com ele também. Então estamos guardando isso, queremos fazer um projeto. O PHF também é formado em Passo Fundo. Passo Fundo também, junto com o Daltri. Talvez um ano, dois depois. Você conhece de lá. Então é um projeto que a gente quer guardar isso como memória, que as novas gerações que vêm aí, Pedro, têm conhecimento quem foi o Pedro Barilli, quem foi o Daltri, quem foi o seu Herberto Werner, quem foi Genésio, porque o tempo passa e aí, hoje, antes se guardava muito em livros, né? Hoje é em vídeo, hoje é a filmagem que está ali silenciosamente nos gravando e que vai nos preservar. Esses temas aí de opinião isso é histórico, mas não precisa entrar na formatação aí, porque é estranho a advocacia que eu tive completamente contrária à tendência que eu tinha de ser... Na parte política, né? Na parte política e como criminalista. A atuação política era uma coisa e a atuação profissional soube separar na época. Isso. E aí eu fui para a área técnica tributária. Onde tu fez a tua carreira toda, né? Financeiramente é o que tinha que ter. E aí os filhos seguiram, a sua esposa está aí também. Tem um que é médico, né? O médico mais velho, o agrônomo, o outro. Está lá em Piauí, né? O Alexandre e o Rafael aí. Mas o Rafael pegou bem a advocacia. Junto com o escritório inteiro, ele está praticamente assumindo essas assessorias. Eu quero te agradecer a tua presença aqui, Pedro. Foi um prazer imenso para nós que estamos gravando e dizer que é uma honra poder salvar esse material. Isso aí vai ficar como um documento memorável e que as novas gerações haverão de observar e aprender com toda essa tua trajetória e o exemplo de vida que tu teve e que veio aqui hoje nos relatar. Muito obrigado. Eu agradeço a deferência e falamos assim, falando. O programa Café na Web está terminando agora. Tivemos hoje o prazer de receber o Dr. Pedro Barilli, que gravou aqui um depoimento do projeto que nós estamos estabelecendo e escutar as pessoas que tiveram uma trajetória e tiveram um papel importante no desenvolvimento de Santa Rosa. O programa Café na Web fica aqui e até a próxima terça-feira.